teste do pezinho, a importância da gente investir no teste do pezinho, a importância da estrutura que a gente já tem e a importância de melhorar essa estrutura. Então, agora, dentro do contexto da pesquisa, né, eu acho que a gente, como grupo, foi capaz de sensibilizar alguns atores, né, inclusive porque existem leis dizendo que essa ampliação tem que acontecer, seja no estado ou no país. Mas contando, então, que para mim essa história, ela data pelo menos desde 2012, tá? Daí a gente teve, eu tive a felicidade de ser orientadora, né, de doutorado e depois de pós-doutorado, da Tatiele Nalim, que foi a pessoa que escreveu o projeto, que submeteu esse projeto para o CNPq, na tentativa de ela ganhar uma bolsa de pós-doutorado com esse projeto. E ela ganhou a bolsa de pós-doutorado. Então, a gente tinha o projeto escrito, tal, que é uma coisa importante, que demanda tempo, e a partir desse fato da Tatiele, que agora não está mais no nosso grupo, ter ganho esse apoio do CNPq, a gente começou todos os alinhavos, as costuras, para que o projeto pudesse ser implementado. E é um projeto que não aconteceria sem e daí eu já vou passar a palavra, sem a participação efetiva da Simone Castro, que está aqui do meu lado virtualmente, que é a coordenadora do nosso serviço gaúcho de triagem neonatal, né? E não aconteceria sem a participação do Roberto e da Francine, né? Que eu estava brincando numa outra live, não sei se a Francine viu, que a Francine é o nosso piloto, né? É ela que é executora dos exames, sem o apoio do Bruno, né? O Bruno, uma hora, disse que não sabia direito o que ele ia fazer na live, mas assim, o Bruno dá todo um apoio logístico para a gente, que é super importante. E sem o apoio da Carolina, que além de ser minha amiga, ela sabe de tudo que a gente, dos percalços, né? Mas, assim, a Carolina é uma pessoa que certamente agora, além de ser a vice-presidente da nossa Sociedade Nacional de Triagem Neonatal, a Carolina certamente vai ter contato com casos positivos que a gente venha a ter. Tá, e não preciso falar da Daisy, né? Daí tudo que a comunidade de raros representa. Mas era essa a minha introdução para contar como é que nasceu as coisas do ponto de vista de pesquisa. Mas daí eu queria passar para a Simone. Eu não sei, Simone, se tu quer contar direitinho o desenho, enfim, como é que tudo está planejado. Obrigada, doutora Ida. Podemos contar, né? Eu só queria pegar 2 ganchos da tua fala, Ida. Quando surgiu, há mais de 2 anos, a ideia do projeto, e paralelo ao projeto, nós já estávamos acompanhando os projetos de lei estadual, federal, e os serviços que já tinham nessa ampliação, existia um grande receio de como seria a ampliação e também o projeto. O receio, pensando que hoje nós temos um serviço que faz a triagem de 6 doenças, mas a gente trabalha dentro de um programa nacional. Então, nós trabalhamos dentro de um programa que eu sempre brinco, tem início, meio e fim. Para 6 doenças, nós pesquisamos as doenças no teste do pezinho, nós temos acesso a exames confirmatórios, temos um serviço de busca ativa forte, trazemos essa criança, confirmamos aquela triagem, lembrando que a triagem ela é um screening, né? Ela não é um diagnóstico definitivo, e se positivo, nós garantimos o tratamento das nossas crianças. No momento que a gente fala de ampliação, no momento que nós pensamos num projeto, a primeira ideia era, para oferecer isso para a nossa população, nós precisamos pensar em garantir exatamente o mesmo esquema. Um esquema em que a gente não vai só oferecer um exame, mas também nós vamos dar condições de oferecer uma confirmação diagnóstica e um tratamento, ou seja, um seguimento para essa criança. Isso vai nos dando tranquilidade para que a gente possa
estar exatamente isso, oferecendo isso para a nossa população, né? Exatamente, uma vez que está o nome de um serviço que funciona, um serviço que funciona hoje de forma muito exemplar, nós não podemos destruir algo, né? Ou impactar negativamente num projeto que funciona. E aí eu acho que vem o Bruno também, o Bruno vai ter a sua fala aqui, mas o papel do Bruno, hoje o Bruno trabalha na gestão, né, na gestão dentro da secretaria, e para que nós tenhamos o sucesso no projeto e futuramente na ampliação, o gestor é totalmente envolvido, né? Porque nós precisamos a garantia e o aceite do gestor e a ciência do gestor, que ele sabe o que está acontecendo e ele apoia esse processo. Ele está dando seguimento, né? Ele está entendendo. E aí também, conversando sobre o entendimento do gestor e o que a Ida falou sobre a sensibilização dos repórteres, jornalistas sobre a temática, né? Eu acho que também é importante que os jornalistas e essa nossa divulgação e eles entendam a importância no momento em que eles conhecem como isso funciona ou como isso vai funcionar também. Entender que, de novo, né, a gente não está oferecendo somente um exame, nós estamos oferecendo, de novo, um programa, uma instituição, um processo completo para a saúde das nossas crianças. Então, o pensar a logística do nosso projeto, e junto, né, já pensando na aplicação da lei, para que a gente possa transformar o projeto em uma realidade dentro do nosso estado, o primeiro cuidado era esse, era garantir que seria um modelo igual ao modelo que nós já temos para 6 doenças. Tá? O segundo detalhe, e veio paralelo com a pandemia, que era alguma coisa que há mais de 2 anos nós não imaginávamos, né, Ida, que tinha a ideia do projeto, que já era um grande desafio, e aí nós tínhamos que pensar no projeto paralelo a um momento de pandemia, o que atrasou um pouco até algum desses processos. E, de novo, o gestor hoje entra conosco, nos ajudando, porque quando nós oferecemos um fluxograma que não vai impactar nas nossas equipes, porque a gente fez um desenho muito parecido com a realidade que já existe, o nosso gestor aceitou e as equipes têm aceito com muita tranquilidade e com muita alegria a possibilidade de nós estarmos oferecendo, né? Eu não diria nem um plus a mais, mas oferecendo uma possibilidade para as nossas crianças, hoje de Porto Alegre, gostaríamos de estar oferecendo para todo o estado, mas é um projeto piloto, porque é um projeto de bastante complexidade, mas as equipes estão recebendo com muita tranquilidade, não houve resistência nenhuma, exatamente porque nós tivemos tempos de pensar em montar o projeto e, na verdade, oferecer de 6, fomos para 29, 28 doenças, mas respeitando hoje a sobrecarga das equipes, porque com a pandemia, com as vacinas, está todo mundo muito sobrecarregado, mas começamos a receber ontem as primeiras amostras e com bastante felicidade, né? Nós salientamos isso. E as equipes estão trabalhando, seguem seu fluxo normal, nós estamos seguindo o nosso fluxograma normal, mas com esse grande ganho hoje para as nossas crianças. Vou passar para as outras pessoas falarem também, se quiserem a gente pode esmiuçar um pouquinho qual é o nosso fluxo, mas eu acho que poderia passar para o pessoal também ir conversando, né? Tá muda, Daisy. Desculpa, eu muda é um problema, né? Porque eu falo demais. Eu quis dizer que vamos fazer uma rodada inicial de todos os envolvidos, porque é importante para a gente ter, né? Quem pensou, quem desenhou o projeto, mas também quem está envolvido nesse desenvolvimento agora, tanto a parte da gestão, quanto a sociedade também de triagem neonatal, a própria Francine, que é quem está no laboratório. Acho que cada um pode contribuir um pouquinho de como está se sentindo nesse momento tão importante, tão grandioso para Porto Alegre
com esse projeto que se iniciou no meio de uma pandemia, numa semana congelante. Então, eu quero agradecer a doutora Carolina, que conseguiu acessar também, que estava trabalhando, não que os outros também não estivessem trabalhando, mas ela estava em atendimento e conseguiu dar um pouquinho do seu tempo para a gente. Então, doutora Carolina, por favor, depois o Bruno e a Francine também falam, e aí a gente vai seguindo um pouquinho mais do projeto. Obrigada pelo convite, Deise, representando o Atlas Biosocial, obrigada, Ida, obrigada pela presença da Simone, do Bruno, do Roberto, da Francine. Eu acho que o número de pessoas participando dessa live significa a enormidade desse projeto, a importância dele, né? Pesquisadores de todas as áreas, quem está trabalhando no trabalho grosso que a gente diz, né? A família junto, né? A família dos raros junto, que é representada pela Deise, então mostra a grandiosidade desse projeto, né? Obviamente, né? Como a Simone e a Ida já mencionaram, né? Planejamento é a alma do negócio. Esse projeto já é planejado há bastante tempo e todas as etapas de execução também vêm sendo planejadas, e a Simone e a Ida e o Bruno certamente mais à frente ali para que as coisas se executem da melhor forma possível. E então o planejamento é a alma do negócio, continua sendo de praxe essa frase, e quando a alma do negócio, que é ampliar a triagem e diagnosticar antecipadamente doenças genéticas graves, que a gente na prática vê o impacto sobre as famílias, sobre o desenvolvimento neurológico e intelectual, essa alma fica grande demais, né? Então, é uma questão de trabalhar com intensidade e colocando um pouco o coração de todos nisso, né? Eu acho que isso é o grande diferencial. Obviamente, né, todo projeto desafiador ele deve ter um piloto, e já pensando, né, na ampliação, no projeto de lei que foi aprovado, esse piloto vai ser certamente o primeiro degrau assim de uma escadaria longa que temos a percorrer, né? Tanto no sentido do atendimento dos pacientes, como a Simone falou, a garantia do atendimento dos pacientes é fundamental. Domingo a gente assistiu a live do presidente da Associação de Triagem Neonatal da Europa, e nós não podemos deixar os pacientes sem as respostas, né? Quando a gente tem coisas que a gente tem que falar, nós temos que falar imediatamente, né? E a gente tem que ter um comprometimento muito grande da equipe em relação à transmissão da informação. Então, nós já trabalhamos há muitos anos, né, com isso, né? E fazer parte desse projeto é uma honra enorme, né? E essa honra eu transmito aqui nessa live, né? E vamos fazer o possível. Já começou bem, né? Começou muito bem, e assim nós vamos seguir. E eu acho que os resultados que a gente vai apresentar ao longo do tempo vão ser muito importantes assim no futuro da triagem do Rio Grande do Sul, no futuro da triagem do Brasil também. O que a gente quer é melhorar e diagnosticar precocemente doenças com impacto negativo na vida das pessoas muito grande, né? E esse grupo, principalmente das doenças de oxidação de ácidos graxos, a gente tem alguns dados de alta mortalidade, alta morbidade, e se a gente puder evitar a morte de uma criança, já vai ter valido a pena tudo isso que a gente está fazendo. Tá? Então, muito obrigada, e passo a palavra de volta para a Deise coordenar. Obrigada, doutora. É importante, eu acho que a sua fala nos deixa ainda com mais esperança, porque enquanto pacientes, enquanto representante de pacientes, de famílias que chegam para a gente tão desesperadas, poder ter uma informação com as crianças ainda bebês e poder tratar ou poder fazer o que é necessário, vai mudar mais vidas, e isso nos deixa esperançosos e cheios de orgulho. Então, Bruno, você, enquanto gestão, enquanto coordenador da parte de análises laboratoriais, que tem sido peça fundamental, fala um pouquinho para a gente do teu sentimento de estar ajudando nesse projeto, nessa caminhada tão importante para todos nós.
Maravilha. Antes de mais nada, boa noite a todos, né? Primeiro, agradecer muito, assim, por essa oportunidade de estar aqui com vocês, né? Eu sempre brinco que eu sou um grande aprendiz desse processo todo, né? E com uma felicidade enorme de ter essas pessoas como professores, né? A triagem neonatal, ela apareceu para mim quando eu entrei na Secretaria de Saúde em 2018, que aí eu fui me apropriando, né, como coordenador da assistência laboratorial, conhecendo e falando mais com a Simone, entendendo o processo, falando mais com a Ida, e tanto falando como o Bruno, né, coordenador hoje da assistência laboratorial, como Secretaria Municipal de Saúde, é uma honra enorme poder participar desse projeto, né, poder ter conseguido desenhar esse projeto junto com todas essas pessoas, todas essas entidades, né, envolvidas, que a gente sabe que é um ganho absurdo para a população, né? Não é um fato novo, já é algo que se vem falando há muito tempo e já é realidade em outros países, e no Brasil, infelizmente, ainda é uma coisa muito tímida, né? A gente tem alguns locais que já fazem isso, mas não é uma realidade ainda para a população brasileira. E aí, roubando um pouco, né, as falas da Ida, assim, é Porto Alegre na vanguarda de novo, né? A gente conseguir trazer esse projeto piloto para dentro de Porto Alegre, para todos os nascidos em Porto Alegre, e aí garantindo, como a própria Simone fala, não só o exame, mas todo o acompanhamento depois, todo o tratamento, é uma coisa realmente linda, assim, né? Acho que, para mim, pessoalmente falando, é um dos mais bonitos projetos que eu já participei na vida e como profissional também, né? Uma alegria enorme ontem, né, de ter visto as primeiras cartelas, né, Simone, chegando no laboratório. A gente tem um sentimento muito bom em relação a isso. E, na verdade, só tenho a agradecer em fazer parte desse projeto. Como Secretaria de Saúde, como eu já disse, é um ganho enorme para a população. Eu acho que ele não é só, pensando agora como gestão, não é só um projeto para garantir tratamento e vida, né, e diagnóstico precoce, mas ele também vai nos trazer embasamento, né? A gente vai ter subsídios dados em Porto Alegre que talvez nos ajudem a extrapolar isso depois junto com o Estado, né, na garantia do programa com uma testagem ampliada. Então, mais uma vez, eu agradeço todos vocês, né, por fazer parte disso. Fico muito honrado mesmo de participar desse projeto e tentar ajudar da melhor maneira possível, mesmo não sendo o meu grande know-how, né? Mas tenho aprendido muito e cada dia mais admirando todos vocês que estão envolvidos nisso e com esse engajamento aí que a gente vê que é uma meta de vida, né? Não é só profissional, não é só por querer mostrar um projeto, mas sim é uma preocupação com pessoas mesmo, e acho que esse é o grande sentimento do SUS, né? E como Secretaria Municipal de Saúde também, né, com esse engajamento de dar mais acesso, mais diagnóstico precoce, mais tratamento. Então, mais uma vez, obrigado. E agora eu fico bem quietinho, porque eu quero ouvir todos vocês, né, porque eu sempre aprendo muito. Nós que agradecemos, Bruno, e eu tenho uma notícia para te dar. Depois que tu entra nesse mundo, não tem volta, tá? Tu vai acabar te apaixonando pela área, pelo tema, sejam as doenças genéticas raras ou não, mas é um mundo sem volta, é um caminho sem volta. Então agora... Já concordo contigo, já concordo. Viu como eu tenho um lado meio bruxa, assim? Mas é assim mesmo, tá? Então, muito obrigada pela tua dedicação também, porque as pessoas que trabalham nesse nicho, digamos assim, têm que gostar e têm que querer muito, porque é uma realidade bem complexa. Então, nós temos aqui grandes profissionais e tu está sendo inserido nesse núcleo também. Falando em grandes profissionais, o Dr. Roberto acessou agora também. Então, muito obrigada pela sua presença. Doutora Ida, vamos ouvir o Dr. Roberto e aí depois a gente faz a parte mais detalhada do exame. Eu não esqueci a Francine, é que como a Francine é quem executa a parte da realização do exame, eu vou deixar ela para falar um pouquinho daqui a pouco. Pode ser? Esqueci. Então, doutor Roberto, boa noite, obrigada pela sua presença, pela parceria no projeto de ampliação, nesse projeto de pesquisa.
representando, além da sua profissão de professor, pesquisador, também a Casa dos Raros, que é um outro passo que vai ser dado muito em breve. Deise, obrigado. É uma satisfação estar aqui contigo e com os colegas aí nesse projeto, que eu acho que só esse grupo tão diversificado que tu juntaste aqui nessa live mostra quão importante é trabalhar em parceria, né? Então, aqui estão vários segmentos bem identificados aqui que estão participando desse projeto, e só assim um projeto como esse é realmente viável, né? O poder público com a Secretaria Municipal de Saúde apoiando, o Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas, que é o serviço de referência em triagem neonatal do Rio Grande do Sul, o Hospital de Clínicas, que tem uma atuação assim, muito grande, muito longa também nessa área do diagnóstico precoce de doenças raras, e agora, né, a Casa dos Raros, aí, que está se aliando a esse grupo, né, dando a sua contribuição na realização desse projeto. Então, acho que é algo muito importante, que está, inclusive, assim, em consonância com uma lei federal que foi recém sancionada, né? Então, nós estamos dando um passo aí importante, que é fazer um projeto que vai mostrar como nós devemos seguir para colocar essa lei em prática, né? Vai ser muito importante, não só para Porto Alegre, não só para o Rio Grande do Sul, mas para o Brasil como um todo. Nós vamos ajudar a que outros serviços, outros estados também implementem esse tipo de análise de triagem expandida, né? Então, tenho certeza que esse projeto vai beneficiar não só esse grupo de recém-nascidos de Porto Alegre que vai nascer no período do projeto, mas certamente, né, do Rio Grande do Sul como um todo e do Brasil, milhares de pessoas vão ser beneficiadas, né? E acho que isso é muito importante. Eu queria destacar um ponto assim que é fundamental, que é a questão de que nós não vamos com isso assim identificar pacientes que nós não identificaríamos mais tarde, ou seja, os pacientes que fossem identificados nesse estudo, eles seriam identificados naturalmente mais adiante, só que talvez já sem as condições ideais para começar um tratamento. O que nós vamos fazer é identificar precocemente e dar essas recém-nascidas uma oportunidade de terem uma vida melhor, né? Então, acho que isso é um grande passo. Eu queria cumprimentar mais uma vez aqui o Instituto Atlas Biosocial por organizar essa divulgação desse projeto para o público, né? E a professora Ida, que é a pesquisadora responsável pelo projeto, a Simone, que tem toda essa larga trajetória em triagem neonatal e está de corpo e alma aqui nessa iniciativa, o Bruno, que já acabou de falar aí na importância das políticas públicas aí nessa área, e a Francine, que vai entrar daqui um pouco, certamente falando muito da execução do projeto, né? que é uma das coisas bem importantes aí. Então, todas as etapas são importantes, né? Cada um com o seu papel, e só juntando isso tudo num grupo é que a gente consegue avançar, e isso está sendo feito nesse projeto de uma maneira exemplar. Obrigado, Deise. Obrigado, senhor. Nós, enquanto associação de pacientes, estamos sempre à disposição para divulgar, porque nada melhor do que famílias e profissionais bem informados. Informação sempre é importante e a gente sempre vai estar aqui. E eu quero muito poder acompanhar pacientes que não precisam passar por 12 especialistas para ter um diagnóstico, que é uma rotina que a gente vê muito, ou que precisem esperar 20 anos para chegar no diagnóstico e poder tratar a sua patologia. Então, esse trabalho é gratificante para mim, enquanto pessoa, e também enquanto presidente de uma associação que atende muitos pacientes, e vamos seguir nessa batalha. Então, agora, com a rodada inicial, Francine, boa noite, obrigada por tu estar conosco. Eu não esqueci de ti, mas vais em seguida falar. Pode só te apresentar e aí depois a doutora Ida fala um pouquinho mais da parte do projeto, e aí tu falas da execução dos exames ampliados, então. Obrigada a todos mais uma vez. Lembrando que a gente está ao vivo no YouTube também.
Então, boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite da Deise pelo Instituto Atlas Biosocial e a todos os colegas. E, no momento, né, a nossa equipe ela é muito ampla, tem várias pessoas que estão nos ajudando e não estão aqui, mas hoje eu represento essa parte laboratorial, que a gente já vai entrar em maiores detalhes, então. Obrigada, Francine. Assim, o pessoal vê o seu rostinho também, para mim não parecer tão mal educada que te deixei por último. Doutora Ida. Então, assim, ó, eu vou tentar resumir essa pesquisa em 3 partes, tá? E vou tentar falar de uma delas, depois eu acho que a Simone fala de outra, e a Francine de outra, e a Carol de outra, enfim, tá? A gente faz aqui um jogralzinho. Então, a pesquisa, ela tem aquela fase inicial que a gente já falou do planejamento, né? Que daí eu vou pontuar uma coisa que eu acho importante. Depois ela tem aquela fase que ela é a coleta, né, do teste do pezinho. Tá? Então, a gente planejou toda a questão de como seria a coleta, eu vou deixar para a Simone falar isso em mais detalhes, mas já chamando a atenção que a coleta, né, ela é nas unidades básicas de saúde de Porto Alegre. A gente desenvolveu um papel filtro, né, entre aspas, diferente, que depois a Simone explica também. E nessa coleta, ela envolve, além da coleta propriamente dita, né, uma coisa anterior é os pais serem comunicados que existe essa possibilidade de se fazer um teste ampliado na forma de pesquisa. A coleta tendo sido feita, os pais concordando, então, com a inserção do seu bebezinho nessa pesquisa, o papel filtro, ele vai para o presidente Vargas, aonde uma parte é feita a triagem usual normal, e uma outra parte, então, vem para a equipe de pesquisa, onde são pesquisadas 22 doenças adicionais, por meio de um aparelho, que depois a Francine vai falar em maior detalhes, que é o Tandem. Então, todas essas 22 doenças a mais que os bebezinhos que entrarem na pesquisa poderão, né, ou serão daí analisados, elas são doenças que a gente detecta nessa máquina, que se chama o Tandem, tudo de uma vez só, né? Depois tem a outra fase, né, que é a questão dos resultados. A Francine analisa os resultados. Os resultados, eles podem ser sem alterações ou eles podem ser indicativos de algum problema. Sendo indicativo de algum problema, vem a última fase, que seria essa criança, ela necessita ter um acompanhamento médico mais prolongado para ver se essa alteração se confirma ou não. E esse acompanhamento, então, é um acompanhamento que daí, nesses casos, ele vai ser feito no Serviço de Genética Médica do Clínicas, né, que é o serviço de referência para doenças raras do Estado, junto com a nossa equipe, então, clínica, da qual a Carolina participa. O que eu quero pontuar, assim, todas essas etapas, eu quero trazer um elemento aqui ainda da parte de planejamento, porque eu noto que existe o pessoal, com alguma razão, se confunde, né? A gente tem que temporalmente lembrar que o projeto foi concebido, nasceu antes da lei do Estado, né, que é de 2020, e antes da lei federal, que é de 2021. Então, as doenças, essas 22 que a gente vai analisar, elas não correspondem exatamente ao que é previsto na lei do Estado e nem na lei federal. Ela é um início, foi a Carol que usou a palavra, eu acho que degrau, ela é um início.
E daí, como é que a gente pensou, como é que a gente escolheu quais eram essas 22 doenças? Não foi da minha cabeça, nem da cabeça da Tatiele, nem do Roberto, nem do Carol, nem da Simone, mas a gente tinha que escolher. Então, o primeiro critério para a escolha dessas doenças era que elas deveriam ser identificadas pelo tandem. Então, tem uma doença que é a galactosemia clássica, que é uma das doenças previstas nas leis estadual e federal, que o nosso projeto não pega, porque a galactosemia ela não é diagnosticada pelo tandem, tá? Então, essas 22, como é que elas foram selecionadas além do fato do tandem? A gente se baseou na lista que os Estados Unidos têm, que é a lista que a gente chama do Colégio Americano de Genética, que é uma lista de doenças que eles consideram centrais, que eles consideram fundamentais de serem incluídas na triagem neonatal de qualquer estado dos Estados Unidos, tá? A gente incluiu essas doenças com um pequeno adendo, que também já foi comentada, que eu acho, pela Carolina. A gente incluiu todas aquelas que são do grupo dos defeitos de beta-oxidação dos ácidos graxos, porque elas são um grupo de doenças que são associadas à morte súbita e cujo tratamento ele é relativamente simples, tá? Então, essas 22 doenças, de uma forma geral, a gente classifica em 4 grupos. Ou é do grupo dos aminoácidos, ou é do grupo dos ácidos orgânicos, ou é do grupo do distúrbio do ciclo da ureia, ou é do grupo dos distúrbios da beta-oxidação dos ácidos graxos. Nessa pesquisa, além da galactosemia, a gente não está trabalhando com doenças lisossômicas, nem com imunodeficiências e nem com atrofia muscular espinal proximal, que são condições que são previstas daí em ambas as leis nacional e federal, tá? Então, primeiro é para alertar vocês qual é o rol, né, de doenças que a gente está analisando, quais são as etapas. Daí, Deise, se tu me permite, acho que a gente podia fazer uma ordem, tipo, para a Simone comentar como é Por que é essa favor. parte inicial, né? Depois a Francine comenta como é que é os testes e a Carol pode falar mais do acompanhamento, né? Claro, eu deixo para ti coordenar essa parte, porque o desenho do projeto partiu de vocês, então fiquem bem à vontade. Então, agora a doutora Simone, né? Por favor, doutora. Certo. Então, o desenho, a parte inicial da coleta, como eu tinha comentado, né, nós pensamos em impactar o menos possível as rotinas que já existiam, justamente para não sobrecarregar as equipes. Então, nós estamos trabalhando exatamente com o mesmo cartão de coleta, ou muito semelhante com que as equipes a coleta é oferecida para todo Porto Alegre, para todas as unidades de saúde de Porto Alegre, as crianças internadas, porque o desenho da coleta no estado do Rio Grande do Sul funciona. O bebê nasce, a mãe, né, ele recebe alta, sai da maternidade e recebe a orientação para coletar do 3º ao 5º dia de vida na sua unidade de saúde de referência. Quem coleta no hospital? Coletam no hospital os bebês que ficam internados por qualquer ocorrência que eles tenham que ficar e não recebem alta. Então, a responsabilidade passa para o hospital. Então, o nosso projeto hoje são aproximadamente 135 unidades de saúde em Porto Alegre, todas elas estão convidadas a participar do nosso projeto. Os hospitais, não. Então, nós fizemos um cartão exatamente no mesmo modelo do que já existe, o projeto aprovado em todas as instâncias dos comitês de ética, também para não sobrecarregar a equipe, né? Nós conseguimos organizar junto ao comitê de ética para que não tenha assinatura de termo de consentimento, a família é convidada de forma oral e tem todo o direito a não aceitar, mas todos estão convidados, coleta normalmente, só que, claro, nós fizemos um modelo de cartão
com um pouco mais, uma quantidade maior de sangue, uma gotinha a mais, pelo menos nós estamos pedindo, para também que a população entenda, nós estamos migrando de 6 para 28 doenças, então nós precisamos de material laboratorialmente falando para que nós possamos fazer essas testagens, tá? Segue fluxo normal, a partir da coleta, a secagem, o transporte, já existe todo um sistema construído de transporte entre todas essas unidades de Porto Alegre e o laboratório aqui no Presidente Vargas, de referência do Estado. E a partir disso, também aqui no laboratório, além das análises, nós optamos pela centralização das informações. Claro que nós aqui é que organizamos a separação do material, a organização, as doenças que são realizadas no Presidente Vargas, as doenças que serão testadas no tandem com a Francine no Hospital de Clínicas, e também optamos por utilizar já o nosso serviço de busca ativa aqui do Presidente Vargas, justamente para organização das informações. Uma vez que nós temos outras doenças que fazem parte do menu normal da triagem neonatal, nós não poderíamos confundir as famílias, nós não poderíamos confundir as equipes de saúde. Então, toda a informação, estamos trabalhando em parceria, né, com todas as instituições, mas optamos por fazer essa centralização com o nosso serviço de busca ativa, porque imaginem que esta criança, claro que pode ser algo raro, mas isso pode gerar 2, 3 tipos diferentes de consulta, então nós precisamos organizar essa informação justamente para não provocar nenhuma interferência, de novo, em fluxos normais que já existem. Então, uma vez que nós recebemos esses materiais, nós fazemos a organização do material aqui, lembrando que tempo é algo fundamental para nós, então, essas equipes envolvidas, né, todos os profissionais, desde bolsistas e os profissionais que estão envolvidos, nós estamos também trabalhando com tempos, agilização desses processos, para que, né, rapidamente após a coleta o material chegue para nós, como é o fluxo normal, e a partir daqui nós possamos rapidamente. Para vocês terem uma ideia, ontem nós recebemos as primeiras amostras, as primeiras unidades que já estão coletando, já nos encaminharam, e hoje, no início da tarde, já tínhamos os laudos emitidos, né, as respostas. Então, para nós, o que é extremamente importante é isso, é nós podermos estar fazendo um projeto de pesquisa exatamente dentro de um ideal que trabalhamos e que pretendemos continuar trabalhando até para expandir isso para o estado do Rio Grande do Sul. Tá? Acho que a porta de entrada desse processo, Francine, agora é contigo, né? Porque tu recebesse as amostras de forma muito rápida, conseguisse dar os encaminhamentos, eu acho que os retornos, acredito que é assim que vai funcionar todo o projeto. Bom, então eu vou explicar de uma forma bem resumida, e aí, se vocês acharem necessário, a gente pode ir aprofundando, até para também ter tempo para perguntas e outros assuntos que forem importantes. É muito importante ressaltar que cada vez que a gente faz a ampliação, como a doutora Simone falou, de um programa de triagem, o que é o padrão ouro é que a gente antes faça um projeto de pesquisa. E esse projeto, ele começou a ser falado há muito tempo. Ele coincidiu com a aprovação da sanção presidencial, mas a gente já está, como o pessoal falou no início, né, há mais de 2 anos falando. Então, se não tivesse acontecido a pandemia, esse projeto teria sido aprovado, a gente conseguiria o fomento, já teria terminado. Por que é tão importante ter o projeto antes? Pensem na população brasileira, o quão heterogênea ela é. Eu não posso utilizar um valor de referência para determinada molécula que é utilizada, por exemplo, lá na Bahia, porque a nossa população ela é muito miscigenada. Então, antes de começar a ter o programa aqui no estado, a gente precisa entender como é que é o nosso fluxo, como é que vai ficar a questão de coleta, em quanto tempo a gente realiza a análise, qual que é o valor de referência que vai ser utilizado para a nossa população, e também que a gente consiga levar esses dados para os nossos gestores para mostrar se essas doenças realmente devem ser incorporadas, qual é a frequência que elas são encontradas na nossa população e como que a gente vai proceder. Então, esses são aspectos muito importantes. E como o doutor Roberto ressaltou,
não vão aparecer bebês, né? Não vão aparecer pacientes, esses pacientes apareceriam, a gente só perderia o timing de identificar eles antes do óbito ou antes das sequelas. Então, eles, sem o teste, eles apareceriam no hospital ou na UTI um tempo depois, dependendo da patologia. A gente só vai conseguir identificar eles antes. Então, hoje o nosso fluxo é receber a amostra, né, que o centro de referência, o Hospital Materno Infantil, está fazendo todo esse direcionamento, é feita a análise pelo Tandem, e a beleza do Tandem é conseguir fazer uma análise simultânea, né, na mesma corrida, de diversas moléculas. E aí a relação dessas moléculas é que vai nos dar um direcionamento se aquela amostra pode ter um potencial perfil para determinada doença. Então, a partir daí que a gente consegue ter o encaminhamento para os clínicos avaliarem. E lembrem que um teste de triagem, ele não é um diagnóstico, né? Ele é uma triagem. A partir dele é que é feito o encaminhamento clínico e os exames confirmatórios. Certo. O Tandem, então, é uma máquina, digamos assim, que permite uma agilidade maior também nessa descoberta de tantas doenças ou de tantas moléculas pesquisadas simultaneamente. Não precisa pegar a gotinha de sangue, vamos falar de uma forma bem simples, assim, ir lá, diluir a gotinha ou dividir a gotinha para buscar as moléculas. A máquina, que é um equipamento, faz, o que facilita também para ti e para a equipe que estão no laboratório agilizando esse resultado. Exato, então pensem que aqui, falando em gotinha, tá? A gente não precisa de 22 gotinhas. Em uma gotinha, é como se a gente aplicasse 22 filtros que o equipamento, eu consigo dizer para ele, olha, esse filtro é para fenilcetonúria, esse filtro é para doença do xarope do bordo, e assim sucessivamente. E aí, em uma corrida, a gente ganha essa facilidade de não precisar tanta amostra, de ter um resultado muito específico, muito sensível e em pouco tempo. Porque o equipamento é que vai fazer, assim, digamos, essa filtragem para a gente. Certo. Essa é a parte, então, da triagem, da desconfiança. Passando da desconfiança, vamos para a parte do diagnóstico e tratamento. Doutora Carolina, fala um pouquinho para a gente, então, da importância desse diagnóstico ser bem cedo e do acompanhamento desses pacientes. Então, como a Simone falou, já existe um fluxo, né, de convocação dos pacientes quando há uma sinalização de que o exame veio alterado. Então, a partir desse fluxo, todo mundo tem que compreender isso, a triagem não é um diagnóstico. A gente vai chamar o paciente e fazer os testes confirmatórios, e se os testes confirmatórios, de fato, demonstrarem que aquele indivíduo tem uma alteração genética, tem uma alteração metabólica, o tratamento vai ser iniciado conforme a alteração detectada, tá? Muitas dessas condições pode ser que o tratamento seja somente orientar mamar mais seguido, por exemplo, né? Dar a fórmula infantil do bebê de cada 3 horas ou a cada 4 horas, tá? Porque as doenças que estão sendo pesquisadas aqui são doenças de um grupo especial em que muitas, e a grande maioria delas, o tratamento é uma orientação nutricional e uma orientação preventiva, muitas vezes, né? Então, isso tudo vai ter que ser explicado detalhadamente aos pais para não gerar pânico, né? Porque uma coisa é a gente dizer que o filho tem que começar a tomar um remédio. Parece até ser mais simples, a gente vai lá, indica o remédio, ele compra, como o hipotireoidismo congênito. A paciente vai lá e compra o hormônio e começa a usar o hormônio, por exemplo. Nesse caso dessas doenças, nós vamos ter que explicar um pouco como é que é o mecanismo delas, isso é um processo bastante detalhado, né, porque envolve a geração de energia para a célula funcionar adequadamente, ou envolve o acúmulo de uma determinada proteína que tem que ser retirada da dieta. Então, dependendo da alteração, porque a doutora Ida explicou que são 22 condições diferentes, cada uma delas tem uma característica, né? Então, para cada caso vai ser uma situação diferente.
Nós já estamos mais ou menos habituados a fazer isso quando a gente diagnostica um paciente, mas a felicidade que a gente vai ter agora é poder orientar antes que o paciente tenha algum tipo de complicação. Nós orientávamos geralmente os pacientes que chegavam dentro do hospital via emergência, ou via UTI, ou via outras situações, né? E agora a gente vai orientar profilaticamente, como a gente diz, né? Então, no momento em que a centralização do chamamento da consulta, esse paciente, dependendo do que vem alterado, ele vai ser encaminhado, então, para o atendimento lá no Centro de Referência de Doenças Raras, e o paciente vai ser regulado, né? Ele vai ser regulado dentro do SUS mesmo para um atendimento imediato. E o paciente vai receber um determinado código dentro da rede de atendimentos, e ele vai passar em consulta, né, com médico, nutricionista, né, e toda a equipe multiprofissional, multidisciplinar, que já faz parte, né, do Centro de Atendimento para Doenças Raras, né, e o ambulatório a gente chama ambulatório de erros inatos do metabolismo, tratamento, tá? Então, A assim, entrada é a mesma. A entrada vai ser a mesma, vai ser via regulação, exatamente, tá? Só para ficar isso claro para todo mundo que está esperando de repente, ou que precisou ser regulado. O paciente não vai para a fila de espera, tá? No momento em que se detectar, acho que o Bruno talvez possa falar dessa parte mais logística da regulação, ou a Ida, ou até propriamente a Simone, ele vai ser encaminhado imediatamente para o atendimento, ele não vai entrar na fila da regulação do SUS, porque triagem neonatal, como diz, a gente tem que iniciar o tratamento o mais breve possível, tá? Não há tempo de espera, tá? Não sei, Ida, se tu quer, ou a Simone quer falar alguma coisa dessa parte mais logística e do tempo de atendimento calculado. Eu falo, assim, a gente, o que está no fluxo, né, o que está acordado, né, junto com a Secretaria Municipal, porque aqui, no caso, a regulação é para pacientes de Porto Alegre, é que a Simone também depois corrige, né, se eu falar alguma coisa errada, mas a Simone, ela vai, quando a gente recebeu os exames da Francine, né, a gente pode ter dois tipos de perfil, um perfil que seja muito na cara, né, que a gente diz assim, que ele... já na primeira coleta a gente já vê que a criança tem alguma coisa, e a gente também pode ter um perfil que ele é duvidoso, mas que ele não é tão indicativo assim de doença, e que talvez a gente tenha que repetir. Então, diante de um caso que ele é um caso mais urgente, né? A gente vai fazer duas coisas de forma paralela, né? A pessoa vai ser regulada, a Simone tem como fazer isso, assim, então, fazer a inserção da criança na lista, e essa criança, o regulador já sabe que ela tem que ser priorizada, porque ela é um teste do pezinho alterado, então a regulação dela vai ser de uma forma rápida para o hospital. Mas faz de conta que, às vezes, o rápido é 3 dias e a gente precisa atender na hora. Isso também é previsto, existe como regular e antecipar, e, além disso, existe também a possibilidade da gente fazer uma consulta de pesquisa, a primeira, assim, de um dia para o outro, tá? Que é uma outra coisa que existe no hospital, uma outra porta de entrada antes de ele ser regulado. Então, a forma como vai ser feito o atendimento, a velocidade, depende do nosso achado ali do exame, tá? Eu Depende queria dar da números, gravidade. Isso, eu queria dar alguns números para vocês, assim, ó, para vocês terem uma noção do que a gente está esperando, né? Porque, de novo, quando a gente fez o planejamento do estudo, a gente sempre tem que ter uma estimativa do que a gente acha que vai acontecer. E essa estimativa, ela é muito difícil de ser feita, porque a gente não tem dados estatísticos brasileiros, tá? Então, a gente se baseou em dados de Portugal, para vocês terem uma noção. A gente, assim, ó, fez um cálculo, tá? De que, e depois também a Simone pode comentar, mas a gente pegou, na verdade,
todos os recém-nascidos de Porto Alegre, de anos anteriores, sem fazer uma distinção, o que era criança que coletava em UBS ou criança que coletava em hospital. Mas a gente fez mais ou menos uma estimativa de que teria em torno de 15 a 17 mil coletas anuais, mais ou menos 1.250 por mês, tá? E que desse universo, tá? 50 iam ter que fazer uma segunda coleta, tá? Então, de todos esses nascidos em um ano, 50 eu ia ter que fazer uma segunda coleta, porque ou ia estar duvidoso, enfim, tá? Desses 50, a gente fez uma estimativa que 36 teriam que ir para consulta nesse ano, tá? Então, 36 teriam que ser regulados, mas que desses 36, somente 8 teriam alguma coisa de verdadeira mesmo, que teria que fazer um segmento por toda a vida, então, tá? Ali dentro do serviço de raros. Isso é para vocês terem ideia de números. Não quer dizer que seja isso. A gente só vai saber tendo o piloto. E esses números, como a Francine disse, vão ser super importantes para o Bruno depois, né? Fazer os cálculos da parte de gestão, do que realmente vai precisar quando entrar na prática em termos de insumos, do que tem que comprar, do número que tem que ter de consultas, enfim, tá? Vai ajudar toda a gestão, na verdade, nas próximas implementações, até da nossa lei estadual, que foi um pedido do Instituto Atlas Biosocial, que foi sancionada, mas aí veio a pandemia, a gente não conseguiu que ela fosse efetivada ainda. Estamos trabalhando, mas eu acho que isso vai nos ajudar também. Vai, né? Deixa eu só te dizer uma coisa. Semana passada eu fiquei 1 hora conversando com o nosso comitê de ética sobre todo o projeto. E eles falaram uma coisa que é verdade. Vai que tenha em Porto Alegre algum erro inato, alguma dessas doenças que seja mais frequente mesmo. A gente não sabe, tu entende? Mas que bom que existe possível. A ciência para estudar. Gente, eu tenho uma coisa para contar para vocês. Faz 1 hora que a gente está conversando. Tá muito legal. Eu vou pedir, então, Simone, tu tens mais alguma coisa para acrescentar? Porque daí a gente já vai fazendo as considerações finais, porque hoje é um dia gelado, todo mundo trabalhou o dia todo, foi bem importante esse nosso encontro. Podemos fazer novos, contar mais, e contem sempre com a gente, não é porque o pedido de uma lei estadual e coisa partiu de nós que a gente não está. Agora o apoio é no projeto, focando lá na frente a melhoria para os pacientes que possam ter um diagnóstico. Então, se a Simone tem mais alguma coisa para acrescentar nessa parte que a doutora Ida estava falando, senão a gente inicia as considerações finais com a doutora Ida também, e aí vai dando a sequência. Não, eu até já posso fazer minhas considerações, agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Ainda trabalhando, como vocês podem ver ali atrás, eu estou aqui no hospital ainda, e só desejando que a gente possa, né? Estamos nos comprometendo que talvez em 5, 6 meses nós possamos estar aqui, ou talvez até antes, apresentando os nossos resultados. Começamos ontem, né? Mas com certeza a gente vai estar mostrando resultados e podendo estar construindo isso para ampliação no estado do Rio Grande do Sul. Obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando. Obrigada, Simone, bom trabalho. Obrigada pela dedicação do teu tempo. Doutora Carolina, suas considerações, por favor. Eu gostei bastante da ideia da Simone, daqui a 6 meses, da gente combinar de se encontrar novamente aqui e falar um pouquinho sobre o que a gente já encontrou de resultados e como é que andou. Só mais calor. Né? Pois vai estar mais calor, né? Então, e quem sabe a gente pode fazer uma reunião presencial. Isso também seria ficar mais calorosa e transmitir para quem não para todo mundo. Gente. Isso aí. E como o Roberto falou, né, um projeto gigantesco como esse, ele só é possível quando a gente consegue trabalhar em equipe, né, cada um cedendo um pouco, cada um doando um pouco de si, né, com um propósito único, né, e trabalhando em parcerias, né? Sem as parcerias a gente não vai adiante, tá?
Abraço a todos. Obrigada. Francine? Então, muito obrigada pela oportunidade, tanto de participar do projeto, que com tanto orgulho a gente já olha e tenho certeza que mais para frente esse orgulho só aumenta. Ontem mesmo eu assisti a palestra, uma das palestras da Sociedade Internacional de Triagem Neonatal, onde vários pacientes e pais fizeram depoimentos, inclusive tinha um depoimento de uma mãe cujo filho não foi detectado no teste do pezinho e estava com uma série de sequelas, e que no futuro nenhuma das nossas famílias passe por esse tipo de situação, né? Que isso seja um capítulo passado, né? A gente está pesquisando, está batalhando, está aprendendo para salvar, porque todas essas vidas, né? A gente sabe que o valor de uma vida ela não pode ser mensurado, então que a gente consiga detectar antes, prevenir, tratar e aprender junto. Então, muito obrigada. Obrigada, Francine. Doutora Ida? Eu tenho que fazer umas coisas formais, tá, Deise? A gente tem que agradecer todo mundo que está fomentando, assim, né? Os grupos que estão fomentando financeiramente o projeto, que ele também não é um projeto barato, né? Que é desde instituições, assim, ou entidades públicas de pesquisa, como a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul, a FAPERGS, como o CNPq, tá? E o FIP do Clínicas também dando recursos para a gente, e instituições privadas, né? A gente já mencionou a Casa dos Raros, tem a Ultragênix, tá? Eu gostaria, porque eu estou vendo das pessoas que estão aqui, o pessoal da Sulab está dando uma mão muito grande para a gente, tem a Tânia Marini de São Paulo também, tá? Então, meu eterno agradecimento a vocês, certo? Isso é fundamental, né? E, assim, a minha mensagem final, eu gostaria muito, assim, Deise, que tivesse um monte de mamãe grávida, ou que queira engravidar os casais, ouvindo a gente, tá? Eu queria muito, né? Mas, assim, o que eu gostaria de, mesmo é fazer uma propaganda, assim, né? Quando forem levar o seu bebezinho nas unidades básicas de saúde, né? Se não for mencionada a questão da pesquisa, a princípio vai ser, porque como a gente já comentou aqui, o pessoal das unidades básicas de saúde estão com a gente está fazendo todo um trabalho com eles, né? Mas que vocês espalhem que isso está acontecendo e que participar de pesquisa é uma escolha individual, tá? Mas que é uma coisa, no final das contas, legal, que a gente está contribuindo, assim, na verdade, para agregar valor, para agregar conhecimento, para agregar saúde para todo mundo, tanto para essa geração quanto para outra, tá? Então, a minha mensagem era mais ou menos essa: divulguem o que está acontecendo, tá? Porque é importante que o pessoal participe. Tá? Com certeza. Eu não esqueci dos meninos. Doutor Roberto, suas considerações. Certo, eu vou só destacar 2 pontos. Um se relaciona, eu acho que esse grupo aqui mostra que o teste do pezinho é muito mais do que um teste, né? Ele é um programa que envolve vários componentes, né? Desde a coleta do sangue bem feita na unidade de saúde. Aliás, antes disso, até desde a família que leva a criança no tempo certo para fazer o exame, né? Bem nos primeiros dias de vida, a coleta certa no posto de saúde, depois que o material seja preparado adequadamente, que o teste também seja bem feito no tempo certo, que o resultado seja fornecido, então, de volta, né, para o serviço de referência, que vai fazer a busca ativa dos casos positivos, e depois toda aquela etapa, né, da confirmação do diagnóstico e tratamento, e todo um programa, né, que está envolvido, não é só um teste. Então, isso é importante, e o poder público, né, dando todas as coordenadas aí e incluindo esses pacientes no sistema de saúde, né, de uma maneira abrangente. Então, isso é muito importante, está bem documentado aqui. E a outra coisa que eu queria falar era da Casa dos Raros, né, que essa iniciativa é uma organização não governamental, criada da fusão de da parceria, né, de duas
dois órgãos, o Instituto Genética para Todos, de um lado, e a Casa Hunter, de outro, que é uma associação de pacientes, se uniram para criar a Casa dos Raros, que está sendo construída em Porto Alegre, ali perto do Hospital de Clínicas. E mesmo antes que ela vai ficar pronta no final do ano, início do ano que vem, mas antes disso já estamos começando com ações bem concretas, como essa parceria aí para a execução desse programa pioneiro aqui no Rio Grande do Sul, e que vai trazer tantos frutos aí para o futuro, como a Ida destacou, para essa geração e para as seguintes. Então, parabéns a todos e é uma satisfação estar fazendo parte desse grupo. Daisy, Obrigada, doutor. Posso só fazer mais um agradecimento antes que eu esqueça. Acho que muitas pessoas que estão nos assistindo sabem que o Distrito Federal é pioneiro em fazer esses testes já há bastante tempo, e eu queria deixar um agradecimento especial ao pessoal do Hospital de Apoio, que literalmente me abraçou nessa caminhada e auxiliou muito para que a gente possa fazer o teste aqui. Então, o doutor Rodrigo, o doutor Marconi, a Ida já agradeceu a Sulab também, então só queria fazer esse muito obrigada. É um obrigada nosso também. Obrigado, doutor Roberto. Bruno, suas considerações, então. Bom, eu quero, de novo, agradecer o espaço, né, Deise? Acho que foi uma conversa muito bacana, assim, e poder espalhar essa informação, né, e esse conhecimento do projeto para todo mundo, tá? Vai ficar gravado no YouTube. Como eu sempre faço, eu quero parabenizar cada envolvido nesse projeto, né, e isso inclui essas pessoas que estão aqui, né, nessa live no momento, mas também toda a atenção primária, né, como a gente já exaltou. É um projeto enorme, né, não só em importância, quanto em trabalho, né, muito trabalho envolvido. A gente já vinha escrevendo o projeto e defendendo o projeto, e agora vem essa parte prática mesmo, e ela é muito grande, mas a gente percebe a grandiosidade de um projeto quando, depois de mais de ano de pandemia, muito cansaço de trabalho, e a gente percebe, eu olhando as telinhas, eu tenho essa oportunidade, vocês também, de ver o olhar de cada um que está nessa live aqui, e o sorriso no rosto também, que a máscara tem escondido, mas a gente vê a grandiosidade do projeto assim, né? Com vários sorrisos e uma empolgação muito grande, mesmo com todo mundo cansado, porque a gente sabe que isso vai trazer muita diferença mesmo para Porto Alegre, para o Estado, para o Brasil, e a gente com certeza vai ser um case de sucesso. Então, muita sorte, muito trabalho para a gente, e vamos embora que vai dar tudo certo. Obrigada pela presença. Bom, eu quero agradecer a todos vocês que fizeram parte desse momento conosco, aceitando o nosso convite para uma noite de quarta-feira. Eu acho que é importante ter na mesma mesa de discussão todos os entes envolvidos. O Instituto Atlas Biosocial aqui, enquanto sociedade civil, enquanto associação de pacientes com doenças raras, graves e crônicas, e eu também quero agradecer a parceria do Instituto Genética para Todos, que nos possibilitou a transmissão via YouTube pelo canal deles. Vai ficar gravado, a gente vai estar divulgando nas nossas redes sociais e sim divulgando, disseminando a informação. Bom, doutora Aida, não sei se muitas mamães, mas as que levarem os seus filhos para fazer o teste do pezinho, a gente vai contribuir para que saibam que existe a possibilidade de, por livre vontade, participar de um teste do pezinho ampliado. Então, muito obrigada, contem conosco, nos encontramos daqui 6 meses para conversar mais um pouquinho e contar como é que está sendo essa história. Para quem nos assistiu, muito obrigada, nos vemos por aí em breve. Boa noite a todos, cuidem-se porque faz frio no Rio Grande do Sul.